Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite. Depois da quinta alta dos preços dos combustíveis em apenas 2 meses, os motoristas de aplicativo passaram a pesquisar diariamente os preços da gasolina e do álcool pelo aplicativo Menor Preço, criado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. O aplicativo permite a comparação de preços de produtos de forma instantânea. Em diversos estabelecimentos, já são mais de 100 mil cadastrados em todo o estado. A plataforma utiliza como base informações das notas fiscais de consumidor eletrônica emitidas no Paraná. O aplicativo indica também o menor preço de mercadorias do dia a dia, comparando preços nos supermercados e mercados também cadastrados. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de IESE, um levantamento sobre a variação de preços durante a pandemia apontou que de março de 2020 a janeiro de 2021, o preço da cesta básica subiu 20,25% em Curitiba. A pesquisa mostra que a carne bovina de primeira sofreu um reajuste de 32,90%. O arroz parboilizado teve uma alta de 60,15% e o feijão preto ficou 58,26% mais caro. Por isso, é bom comparar. E o aplicativo ajuda muito. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, com a crise gerada pela pandemia da Covid-19, o governo aprendeu que existe a necessidade de reforçar os programas sociais para auxiliar financeiramente pessoas de baixa renda. Além disso, o ministro anunciou que, para combater a volta da pandemia, haverá antecipação do 13º dos idosos. Qual a lição que fica? Que nós temos que reforçar os programas sociais que colocam o dinheiro no bolso do mais pobre. E não esse enorme aparelho estatal, disse Guedes. O ministro afirmou que os programas de auxílio social no Brasil pertencem a uma família evolutiva e que o programa Renda Brasil, planejado pelo governo, fará parte dessa evolução. A pandemia intensificou em 2020 a pobreza na América Latina, que atingiu 33,7% da população da região. É o maior nível desde 2008. O dado faz parte de estudo da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. De acordo com projeção da CEPAL, havia em 2020 um total de 209 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza, 22 milhões a mais que no ano anterior. A extrema pobreza atinge 12,5% da população, o que corresponde a 78 milhões de pessoas, ou 8 milhões a mais que em 2019. O estudo indica que a pobreza é maior nas áreas rurais, entre crianças e adolescentes, indígenas e afrodescendentes, e entre a população com indicadores educacionais mais baixos. O estudo também demonstra que mais de 30% das mulheres pobres não participam do mercado de trabalho por razões familiares. O levantamento aponta que o aumento dos níveis de pobreza e de pobreza extrema será ainda maior sem as medidas de renda emergencial. Agora, a participação de Sani Louro. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Marli e é uma paciente que me procurou porque está com muita dor no joelho. É uma artrose avançada, onde o joelho dela ficou dobrado, ficou flexionado assim durante a marcha, durante a caminhada dela. E cada passo que ela trocava, ela sentia muita dor, como se tomasse um choque no joelho. E aí ela me procurou dizendo assim, ou eu vou para a cirurgia, ou eu vou para uma cadeira de roda. Então eu quero apresentar a vocês a Marli. Marli, você estava me dizendo que aquele choque que você tomava no andar está melhor e que também você se sentia mais curvada, mais inclinada para frente com o tronco e também o joelho mais dobrado e que mecanicamente isso já mostrou um progresso. Mas que tem uma dor de artrose
artrose mesmo, que à noite tá te dando maior suor de camisa, porque você tá com dificuldade para dormir de tanta dor, não é isso? Exatamente. Então tá, então a gente conseguiu até agora, com 4 sessões, uma melhora daquele choque no andar. Você consegue andar por mais tempo agora? Eu tô conseguindo já uma volta pela casa que eu não conseguia. Nem isso? Nem isso, Tá. mas já estou conseguindo, já não estou mancando. Isso também é bom. Isso aqui me tirou assim um peso, eu mancava demais. E aquele choque que me dava também, Tá. não estou sentindo mais. Então, assim, agora você ainda não consegue andar por muito tempo, mas já consegue andar mais e tem uma qualidade melhor de vida. Mas ainda o sono, que é a parte que nós vamos conseguir. Ainda está complicado. Que nós vamos conseguir resolver daqui para frente. Vamos lutar por isso. Como a artrose dela é severa, ela é uma indicação cirúrgica. Mas por que a gente está fazendo a terapia se a solução é a cirurgia? Porque às vezes uma pessoa não quer fazer cirurgia, às vezes a pessoa não pode fazer cirurgia e muitas vezes a gente pode melhorar a condição dela para que ela tenha um pós-cirúrgico muito melhor. Então, nós temos hoje 2 opções de cirurgia para artrose de joelho. A prótese, que é a mais conhecida, substitui o joelho por um joelho artificial, e a cirurgia das células-tronco, que implanta células-tronco no joelho e faz uma renovação desse joelho ao longo aí do tempo, de 6 meses a 1 ano, para recuperar o joelho. A Marli, ela é mais favorável à cirurgia de células-tronco. Mas se o joelho dela estiver muito dobrado e ela tiver muita limitação ali da mobilidade dela, não vai ser possível essa técnica cirúrgica. Então, a gente está trabalhando para deixar esse joelho mais estendido, para dar uma condição mecânica melhor, para se tornar possível uma cirurgia de células-tronco. O raio-x dela chama bastante atenção, mesmo para quem não entenda de raio-x. A interlinha do joelho aqui, a interlinha articular. Você tem o osso fêmur aqui e a tíbia. E vocês notem que entre os 2 ossos tem um espaçozinho. Já nessa parte interna, vocês percebem que um osso toca no outro, aqui e aqui. O joelho dela, direito, é o pior. É o que ela mais sente dor. Apesar dela ter artrose dos 2 lados, bilateral, nos 2 joelhos, o pior está sendo a dor e a dificuldade de deambulação, que é a marcha, que é o andar, está sendo do lado direito dela. Então, esse joelhinho aqui é essa parte. Cada passo que ela dá, um osso encosta no outro e ela tomava um choque. Então, a gente tem feito uma terapia de separar um pouquinho mais esse espaço ósseo, dar uma condição mecânica e muscular para ela melhor, e também de cápsula, de ligamento, todos os elementos que envolvem esse joelho, depois a bacia, a coluna, alinhar o corpo dela em cima dos membros inferiores, e tudo isso vem ajudando ela a ter uma melhor condição de vida nesse momento. Essa dificuldade dela de extensão, então vai fazer com que a gente alongue aqui um pouquinho mais essa parte posterior dos músculos para conseguir fazer essa extensão. Aqui a gente trabalha um pouquinho a patela para descolar ela um pouquinho, liberar o movimento dela em relação aos joelhos. Trabalha, parece que não é importante, mas trabalhar a pele, soltar a pele fica aderida. E aí a pele adere ao tecido subcutâneo, às membranas, às fáscias e aos músculos. Então, você precisa liberar toda essa parte de pele, liberar essas aderências, esses coladinhos, liberar a patela. Depois você precisa tracionar um pouquinho o joelho, ó, aumentando o espaço entre os ossinhos e dando uma condição de mais movimento, de maior distância desses tecidos que são a cápsula, os ligamentos que ficam dos 2 lados do joelho. Então, você trabalha um pouquinho aqui, a traçãozinha, para liberar o joelho. Aqui, se vocês observarem, a diferença que está dos pés. Um está muito mais alto do que o outro, porque esse tem alongamento. E esse joelho aqui que tem a retração, ó, ele não abaixa. Ó, então, a gente vai o quê? Trabalhar um pouquinho aqui, liberando as aderências nessa região, tracionando e alongando. Nós vamos fazer um relaxamento dessa região aqui, fazer uma atração e um alongamento para separar os ossinhos aqui do joelho, o fêmur da tíbia,
e conseguir essa distância que a gente precisa para ela recuperar a marcha e diminuir os efeitos nocivos dessa artrose na dor, na marcha, nas atividades do dia a dia dela. Assim a gente consegue recuperar a qualidade de vida dela e adiar um pouquinho a cirurgia para que ela possa ainda ter a chance de fazer a cirurgia das células-tronco, que é o que ela quer. Pessoal, essa daqui é uma joelheira articulada. Ela tem uma dobradiça aqui na lateral, ela é mais reforçada. Então, para quando o paciente tem artrose e tem dor no caminhar, é indicado uma joelheira assim. Só tem que tomar cuidado para não apertar muito os velcros, porque daí pode achar que o joelho tá ficando inchado e ele tá assim por conta de muita pressão no local, tá? Então, colocar direitinho a joelheira e usá-la para marcha. Também pode ser usado uma muleta canadense para tirar um pouco do apoio, e para dormir quando tem dor noturna pode ser usado um emplasto, tipo esses de carvão ativado, que não fica esfriando e esquentando, ou que tenha substâncias medicamentosas, pode também, mas é que você só pode usar por pouco tempo e daí você já não pode usar novamente. Então, se é de carvão ativado, tipo um emplasto da Calminex, você pode colocar no seu joelho, passar uma faixinha e dormir, que ele vai ficar com uma temperatura um pouquinho mais elevada, e isso pode ajudar também na dor. Então, são cuidados, são apoios que possam ser usados no dia a dia para melhorar também a condição do paciente, além da terapia. Quero agradecer a Marli. Nossa, eu é que tenho que agradecer, porque eu estou sentindo a cada dia a melhora no meu tempo, na minha qualidade de vida, que estava complicado. E eu estou sentindo agora que estou vendo luz no fim do túnel. Isso que é bom. É exatamente para isso que a gente serve. Então, precisando, se você tem artrose, se você tem dores e sente que precisa de ajuda, a osteopatia pode ser uma opção para você. Depois do intervalo, a pesquisa mostra que a população apoia a máscara. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Pesquisa Poder Data realizada este mês mostra que 95% da população brasileira diz usar máscara ao sair de casa, indo ao supermercado ou a outros locais. Para se prevenir da Covid-19, outros 4% não utilizam e 1% usa apenas às vezes.
Os resultados apontam que a aderência à proteção independe da política dos entrevistados. Os dados da pergunta foram cruzados com os de avaliação do presidente da República, que já criticou várias vezes o uso de máscaras, sugerindo que elas poderiam causar dor de cabeça e efeitos colaterais. Os resultados mostram que 97% de seus apoiadores, que o consideram ótimo ou bom, dizem usar a máscara ao sair de casa. O WhatsApp agora não avisa mais se um áudio foi ouvido durante uma conversa, ação que é simbolizada por um microfone azul. A mudança já começou a valer para os usuários do aplicativo no iOS, mas não é um padrão do mensageiro e pode ser desativada. A alteração só vale para os usuários que utilizam a função que desativa a confirmação de mensagem lida, que é reconhecida pelos 2 símbolos de visto na cor azul. Assim como nos chats em texto, o microfone das mensagens em áudio agora aparece em cinza, o que impede de saber se o conteúdo foi reproduzido. Uma equipe do Centro Espacial da Universidade de Montpellier, localizado na França, deseja criar peixes na Lua. A ideia seria usar os animais para alimentar os astronautas que viverão em uma vila lunar planejada pela Agência Espacial Europeia no satélite natural da Terra. Para isso, eles sugerem levar ovos vivos daqui da Terra e jogá-los na água colhida na superfície lunar. Em um primeiro momento, a ideia pode parecer absurda, mas os cientistas sugeriram isso após descobrirem que os peixes poderiam sobreviver à viagem. De acordo com um relatório publicado na revista Hakai, os pesquisadores embalaram ovos de robalo em instrumentos vibratórios e os sacudiram para recriar a experiência de decolar em um foguete russo Soyuz. Isso oferece aos astronautas o vislumbre de que eles poderão ter uma maior variedade de alimentos com opções mais nutritivas e apetitosas. Astronautas pescando na Lua, quem diria? Depois do intervalo, o mundo está desperdiçando o alimento. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos foram para o lixo de residências, do comércio varejista, de restaurantes e de outros serviços alimentares, segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas, ONU. O montante equivale a 23 milhões de caminhões de 40 toneladas carregados, o que, segundo a entidade, seria suficiente para circundar a Terra 7 vezes. O Índice de Desperdício de Alimentos em 2021 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
e da organização parceira WRAP, do Reino Unido, divulgado esta semana, analisa sobras alimentares em pontos de venda, restaurantes e residências, considerando partes comestíveis e não comestíveis, como ossos e conchas. Foram observados ao todo 152 unidades em 54 países. De acordo com o documento, o desperdício de alimentos é um problema global e não apenas de países desenvolvidos. As perdas de alimentos foram substanciais em quase todas as nações onde o desperdício foi medido, independentemente do nível de renda. O presidente Jair Bolsonaro deve viajar para Buenos Aires, capital da Argentina, no dia 26 deste mês. O compromisso no país vizinho ocorrerá em celebração aos 30 anos do Mercosul, bloco formado pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Bolsonaro disse que na viagem deve ter a primeira conversa com o presidente argentino Alberto Fernandes. O encontro deve ocorrer de forma reservada para tratar de interesses dos dois países. Fernandes tomou posse em 10 de dezembro de 2019 e Bolsonaro não foi à cerimônia. Em seu lugar, compareceu o vice-presidente Hamilton Mourão. Na última disputa eleitoral argentina, Bolsonaro apoiou a reeleição do então presidente Maurício Macri, derrotado no primeiro turno por Fernandes. Bolsonaro disse: "Vou estar dia 26 de março em Buenos Aires, nossa querida Argentina. Estaremos lá celebrando 30 anos da criação do Mercosul." A informação foi dada numa transmissão ao vivo nas redes sociais. A NASA, Agência Espacial Americana, se prepara para iniciar os testes preliminares do X-57 Maxwell, sua primeira aeronave de propulsão totalmente elétrica. O objetivo do projeto é auxiliar o governo americano a estabelecer parâmetros para a certificação de modelos que venham a surgir no mercado, com o propósito de serem mais eficientes, silenciosos e amigáveis para o meio ambiente do que as aeronaves atuais comuns. A configuração da aeronave utiliza nessa fase de verificação um sistema de suporte de bateria com fontes de alta voltagem. Os testes iniciarão em baixa potência, para checagem de sequência de início e desligamento nos softwares desenvolvidos para o controle do motor. Os voos para lugar nenhum se tornaram um sucesso durante a pandemia. Além dos aviões, até mesmo os cruzeiros entraram nessa onda. Agora, a aposta da Qantas é o lançamento de uma série de voos misteriosos para incentivar as viagens domésticas na Austrália. Os viajantes que reservarem uma das 3 viagens oferecidas colocarão seu destino nas mãos da companhia aérea. As viagens de um dia, que começaram a ser vendidas no dia 4 de março, saem de Brisbane, Sydney e Melbourne, com partidas em 27 de março, 18 de abril e 1º de maio, respectivamente. Cada voo do Boeing 737 será limitado a 120 passageiros e viajará para um destino em aproximadamente 2 horas. Os hóspedes desfrutam do café da manhã no Lounge Qantas, às 7 horas, retornando no início da noite. O conceito dos voos misteriosos implica no fato de que os viajantes não saberão para onde estão indo até que o avião faça sua descida até o tal local misterioso, embora a rota do voo apareça nas telas do encosto, dando aos passageiros a chance de adivinhar para onde estão indo. Agora, esportes com Birubiru e Zé Domingos. Olá, Birubiru. Olá, Zé Domingos. Um abraço, boa noite, Pimentel. Zé Domingos, boa noite. Boa noite, Biru. Zé, não poderia fugir o seu comentário em relação ao Paraná. Começou a temporada, o Paraná acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, perdendo cerca de R$1.200.000. E aí, Zé, o que dá para dizer pela tua experiência? O senhor, a senhora, vocês que nos acompanham, ouviram as colocações feitas antes do jogo. Dizia que dificilmente o Paraná alcançaria sucesso diante o Cianorte,
por ser o Cianorte um time entrosado, um time organizado, taticamente bem definido, com o mesmo treinador da temporada passada, nesta temporada, e praticamente com o mesmo elenco. Enfim, um time entrosado. E isto fez valer. O Cianorte ganhou do Paraná. O Paraná é um time em organização. Por isso, nada de desespero. É evidente que este recurso financeiro viria muito bem para o Paraná, que passa por dificuldades, como todos os clubes passam. Mas, infelizmente, houve a disposição técnica, tática melhor do Cianorte, e o Cianorte ganhou do Paraná por 1-0. Agora é esperar a largada do Campeonato Paranaense, na expectativa de que o Paraná faça uma boa campanha e se organize e monte bem o time para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série C. O Paraná, mais do que nunca, precisa fazer uma grande campanha para retornar à Série B do futebol brasileiro. Como estamos em Copa do Brasil, serve de exemplos, para o Curitiba, que se jogar pelo regulamento embaixo do braço, para empatar contra o União de Rondonópolis, pode acabar também tropeçando? Sim, é evidente que o Curitiba tem que ir com todos os cuidados. E o Curitiba tem os mesmos problemas do Paraná. Muitos jogadores novos. Será que o time vai estar entrosado para um jogo contra uma equipe desconhecida, mas que os indicativos são favoráveis ao Curitiba? Este time, em 10 jogos, perdeu 8. Então o Curitiba tem o compromisso, a responsabilidade, por sua tradição, por seu nome, ganhar desta equipe de Rondonópolis. Mas precisa ir com todo cuidado, com toda atenção, porque os riscos sempre são grandes. O Sport Recife, por exemplo, foi eliminado pelo Juazeirense. Todos imaginavam que o Sport iria se classificar. O Sport já viajou na Copa do Brasil. O Juazeirense segue na competição. Aliás, o Sport é a mesma situação do Curitiba. Nos 2 últimos campeonatos Copa do Brasil, o Sport foi eliminado já na primeira rodada. O mesmo ocorreu com o Curitiba, que agora o Curitiba siga em frente. Zé, para fechar a tristeza, doutor Tadeu, desembargador, nos deixou. Doutor Tadeu Marino Loyola Costa. Um amigo desde os anos 70. O conheci ainda jovem, como juiz de direito, quando fui visitá-lo com meu pai em sua casa lá no Bacaxeri, que precisava de uma atenção por parte da prefeitura. E eu, como vereador, fui lá e nós conseguimos levar o antipó para a rua do doutor Tadeu. Desde lá nos tornamos amigos e ele foi um homem de uma carreira brilhante. Ele passou por todos os grandes cargos do Tribunal de Justiça. Raro o desembargador que passou por todos os cargos principais do tribunal. E ele passou, chegou a presidente e foi também governador interino do estado. Um homem bom, um homem simples, um homem companheiro, e que após aposentado ele encontrou na nossa turma os seus grandes amigos. E ele mesmo dizia em determinada ocasião, na frente do Dr. Dimas e minha: vocês aqui do bar se tornaram meus grandes parceiros, meus grandes amigos. Vocês me causaram uma vida nova. Ele se foi, mas um grande homem, um grande paranaense, uma figura extraordinária. Eu, pela amizade que tinha com ele, sou suspeito até em falar do Dr. Tadeu, que era um homem entendido em futebol, sabia muito de futebol. Às vezes nós íamos longe conversando sobre futebol, lembrando escalações dos anos 50, dos anos 60. Ele era um torcedor do Curitiba, foi conselheiro do Curitiba muitos anos. Uma grande perda para o estado do Paraná, o passamento do doutor Tadeu Marino Loyola Costa. Deus o tenha. Terminamos o programa assim. Boa noite, Zé. Que Deus o dê o descanso eterno. Assim seja. Boa noite. Paraná Notícias termina aqui. Boa noite. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.